venho falando há algum tempo com relação à venda do serviço advocatício e o quão importante é a apresentação do advogado como pessoa para que haja uma boa venda ou uma boa impressão daquela pessoa específica. E para deixar isso bem claro, é importante a gente ter em mente duas coisas essenciais. A primeira delas é que o cliente busca, quando ele está procurando um serviço advocatício, em termos gerais, ele busca uma pessoa específica que vá trazer aquele resultado naquele processo, né? Naquela demanda, naquele assunto jurídico, naquela informação, muitas vezes, porque por muitas vezes a gente é acionado única e exclusivamente para prestar algum tipo de esclarecimento, fazer uma análise de documentação. Não se trata exatamente de uma contenda, muitas vezes, né? Mas a pessoa busca uma figura, né, de alguém, uma pessoa que lhe traga essas informações. Por isso que as referências de uma pessoa, de um advogado, são tão úteis, né? Uma boa impressão do antigo cliente pode lhe trazer vários outros clientes por conta de indicações espontâneas que podem vir a acontecer no futuro. Então, o primeiro ponto é isso. O advogado ele é acionado, o serviço advocatício ele é buscado normalmente através de um profissional que traga para essa pessoa a impressão de que é alguém que poderá trazer os resultados que ela almeja naquele determinado serviço jurídico que ela está buscando, né? O outro ponto importante é que, e aí em decorrência dessa situação, é que tudo que o advogado faz, tudo, absolutamente tudo que o advogado faz e torna público, tem efeitos colaterais, positivos ou negativos, né? Tem algum tipo de retorno, né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tudo que o advogado faz, posta em redes sociais, faz dentro da sociedade em público, né? Faz dentro de uma sala de audiência, tudo que ele fizer, mesmo quando ele não está vendendo o serviço dele, especificamente apresentando um serviço, né, para algum cliente que esteja vindo lhe procurar, por exemplo, ou fazendo qualquer tipo de divulgação permitida, mesmo quando ele não está fazendo isso especificamente, ele está, de certa forma, vendendo o seu serviço, porque ele está vendendo uma imagem que pode ser que repercuta bem ou mal para ele. Então, analisando esse aspecto de que tudo que você faz, de certa forma, implica na avaliação que as pessoas fazem de você, que os pretensos clientes fazem de vocês como advogados, é muito importante que a gente tome determinados cuidados, determinadas cautelas com relação a isso. A gente sabe que a advocacia é uma profissão que demanda uma certa cautela de posicionamento, por exemplo, porque a gente está falando de uma profissão que precisa de um certo zelo, né? A gente, como advogado, a gente é a figura do operador jurídico, ou de um dos operadores do direito, e por isso a gente precisa demonstrar ou mostrar às pessoas algum tipo de sobriedade pessoal, no sentido de que todas as ações que a gente faz de forma explícita e que são negativas podem ter consequências negativas profissionalmente. Mesmo aquela postagem que você faz com seus amigos, com a sua família, num ambiente descontraído e que às vezes é uma situação exagerada, pode lhe trazer consequências negativas, por mais que não tenha a ver com o seu trabalho. Você pode ser um excelente profissional, mesmo assim, e ter e praticar qualquer tipo de atividade ou ter qualquer tipo de vício, ter qualquer tipo de hábitos que sejam daqui a pouco contestáveis, mas mesmo assim você ser um excelente profissional. Mas aqui a gente está falando sobre vender serviço. E toda vez que o cliente observar algum tipo de aspecto que pode ser considerado negativo,
você pode ter consequências negativas na venda dos seus serviços. Então eu faço alguns apontamentos aqui de erros que eu já vi acontecer e que eu busco evitar na minha vida e para as pessoas que me procuram, que buscam algum tipo de conhecimento com relação a isso, eu também divido essa informação. Primeiro de tudo é a questão de hábitos contestáveis, né, que eu falei agora há pouco. Quando você tem uma prática de qualquer tipo de hábito seu, né, de qualquer tipo de atitude que você costuma ter e que às vezes não é tão sóbria, digamos assim, não é tão positiva, isso vai acarretar algum tipo, ou pode acarretar algum tipo de consequência negativa. Então, muitas vezes a gente externa algum tipo de posicionamento pessoal sobre determinada situação, que pode ser que, ou obviamente não é um consenso geral. Isso traz algumas consequências. No momento atual da política brasileira, onde a gente vive uma ideia de dois polos que parecem e que só existem eles, né? Só existem essas duas situações, tudo que você fizer ou posicionar alinhado ou pendido talvez para um lado, você está atacando o outro e vice-versa. Essa é uma ideia geral. Então, posicionamentos políticos devem ser evitados ao máximo, a não ser que sejam defesas. Isso é algo que eu considero quase que uma obrigação do advogado ou uma obrigação do advogado, que é defender as nossas prerrogativas como advogados. Tá? Então, tudo que for um ataque às prerrogativas, tudo que for um ataque à Constituição, um ataque à democracia, a gente pode se posicionar, eu acho importante. Mas isso é saber se posicionar a ponto de não configurar uma ideia distorcida. Porque muitas vezes a gente pode não ter posicionamento nenhum alinhado com esses dois polos e a nossa manifestação pode vir a ser deturpada, entendida de forma equivocada. Então, uma questão que eu busco evitar ao máximo, né? Tomo muito cuidado com isso, porque eu sei que tenha efeitos negativos e podem ter efeitos negativos. Então, é uma questão que eu considero importante e uma sugestão que eu faço. Ainda falando sobre a questão de hábitos contestáveis, a gente fala, por exemplo, de situações quando o advogado busca, isso até na verdade é proibido pela OAB, né? Na realidade, se a gente for analisar o nosso Código de Ética e Disciplina, existem algumas situações que é, por exemplo, fazer com que um cliente sirva, né, de comercial, por exemplo. Eu já vi situações de pessoas na frente de INSS, né, pensando no processo previdenciário, com o cliente com uma carta de concessão. Isso é expor aquela pessoa ao ridículo, né? E se expor ao ridículo, isso pode até ter algum tipo de efeito positivo, vamos pensar assim, no sentido de que até podem haver pessoas que vão olhar isso aí e vão achar, essa pessoa, esse advogado consegue benefícios. Mas, gente, isso é patético, isso é ridículo realmente, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de atitude. Hábitos profissionais, eu quero dizer, realmente contestáveis. Quando a gente expõe um processo, uma situação, isso não é proibido pelo Código, não é permitido, melhor dizendo, pelo Código de Ética. Existe, inclusive, previsão de proibição lá. A gente não pode expor o processo, se expor aquelas pessoas em si com o intuito de publicidade. Tá? Então, evitem ao máximo essas coisas. Quando você frequenta algum lugar, ainda falando sobre hábitos contestáveis, quando você frequenta algum lugar que pode vir a ter algum tipo de situação delituosa, né? Vamos imaginar uma situação de locais ilegais, por exemplo, rinha de galo, casa de jogos, enfim.
esse tipo de coisa, por mais que seja um hábito seu, eu não estou aqui para discutir certo e errado, o que se tem que permitir, o que se tem que proibir. Mas sempre que você se posiciona dessa forma, você está mostrando para a sociedade que você é alinhado a esse tipo de posicionamento e pensamento, e isso pode vir a ter uma repercussão negativa. Então, quando você for fazer esse tipo de frequentar esse tipo de lugar, pelo menos tente ser discreto para que isso não lhe atinja de alguma forma, tá? A gente fala muito sobre as postagens, por exemplo, que a gente vê na internet das pessoas em festas particulares e bebendo. Gente, não tem problema nenhum isso, não tem problema nenhum, não tenho nada contra as pessoas fazerem o que bem entender das suas vidas, né? Desde que não ataquem a vida de outras pessoas, obviamente, mas cada um é dono de si, então, ok, tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes uma postagem que é feita numa rede social, e aqui a gente fala em rede social porque isso acontece muito, uma postagem que você faz na rede social, bêbado, fazendo algum tipo de barbaridade, não é bacana, tá? Profissionalmente não é bacana, isso não é só para o direito, isso é para qualquer profissão. Imagine qualquer tipo de profissional que posta com frequência situações dessa pessoa embriagada, fazendo algum tipo de barbaridade por aí, que não traz nenhum tipo de, pelo menos nenhum tipo de informação de respeito para essa pessoa. Então, nada contra fazer, mas evitem postar. Tá? Tem coisas que não é legal, tem coisa que não fica bonito, né? E tem coisa que, principalmente, traz um efeito negativo. Porque imaginem uma pessoa que está procurando um serviço sério, um profissional sério e que vê postagens frequentes na rede social, nas redes sociais, melhor dizendo, né? Dessa pessoa com esse tipo de atitude. Isso não provavelmente vai denegrir essa imagem desse profissional, vai pelo menos fazer com que essa pessoa pense, não sei se ele é um profissional adequado. Tem gente que não vai se importar, tem gente que te conhece, sabe o excelente profissional que você é e que não vai se importar com isso, né? Mas enfim, isso é pensando numa ideia macro, tá? Vamos imaginar, ou vamos ter consciência, melhor dizendo, de que tudo que a gente coloca na rede está público, está na rede, todas as pessoas podem acessar. Ah, meu perfil é privado? Não interessa, alguém que te conhece pode passar essa imagem para frente. Olha que o fulano fazendo isso, né? Então, fazer um print, passando um caminhão aqui na frente agora, fazer um print, por exemplo, dessa conversa ou enfim, dessa imagem que você postou e passar para frente, né? A gente não sabe exatamente quem são os nossos contatos, né? Nas redes sociais. Então, tudo que você coloca lá pode ter efeitos negativos. Pense nisso, realmente pense nisso. Mas, em contrapartida, em compensação, tudo que você colocar lá pode ter efeito positivo. O que eu falo? O que eu quero dizer sobre isso? Uma experiência própria, tá? Eu criei uma rede, um perfil do meu escritório e eu tinha o meu perfil pessoal andando, né, já, enfim, há algum tempo, mas não havia movimentações nele. Na verdade, eu usava realmente só para minha família, alguns poucos amigos postavam algumas coisas. E a ideia do perfil profissional, do perfil do escritório, foi com o intuito de mostrar o meu serviço, mostrar, na verdade, o que eu ofereço e também gerar conteúdos de informação para as pessoas. Mas aí o que eu fiz? Em determinado momento, eu percebi que o meu perfil profissional ele não tinha uma movimentação legal. As pessoas não interagiam, melhor dizendo, com ele. Por quê? Porque as pessoas não querem conversar com um escritório. A gente não quer conversar com um letreiro. A gente quer conversar com alguém, a gente quer uma pessoa, a gente quer alguém que nos traga uma informação que seja real, sabe? Não uma figura, um contrato.
né? Porque um escritório é um contrato, um escritório, uma empresa, uma mega empresa, uma multinacional cabe dentro de um envelope, né? A gente sabe que tudo é contrato hoje. Então, e as pessoas têm, de certa forma, esse entendimento de que conversar com pessoas traz melhores resultados. E eu, percebendo essa situação, passei a produzir conteúdos e divulgar eles simultaneamente na minha rede social pessoal, né, no meu perfil pessoal e no perfil do escritório, e eu observei a partir daí que o perfil pessoal passou a ter uma progressão de pessoas me seguindo, de pessoas interagindo, de pessoas me fazendo questionamento, enquanto no perfil profissional não havia isso. Na verdade, não existia um patrocínio, né? Não existia uma situação efetivamente acontecendo de divulgação no meu perfil de escritório, no perfil do escritório, né? E obviamente isso também tem efeitos, mas também não havia no meu perfil pessoal. Só que eu percebi melhor dizendo, que as pessoas buscam interagir, elas querem realmente conhecimento, elas querem informações, elas gostam desse tipo de conteúdo, mas desde que elas saibam que foi uma pessoa quem fez e não uma empresa, não foi algo engessado, entende? Então, a partir dali eu percebi que isso é muito mais saudável e isso tem um resultado muito melhor de interação. A gente não está falando aqui de resultado propriamente dito de contratos, mas isso é uma consequência óbvia, né? Porque a partir do momento que você tem um crescimento do seu perfil pessoal, você tem, obviamente, um crescimento da sua imagem, né? E aí, a partir daí, eu percebi que era importante eu começar a gerar, ou era uma possibilidade de levar informações, eu gerar conteúdos nesse meu perfil pessoal, e passei a fazer isso e tive resultados muito bons de interações. Muitas pessoas buscam informações comigo por conta disso. O fato é que quando a gente passa a gerar conteúdos de valor, conteúdos de informação de valor para as pessoas, a gente passa a se tornar uma referência sobre determinado assunto, sobre determinada área de trabalho, ou muitas vezes uma referência como profissional do direito. Por quê? Porque quando você gera alguma informação que chega à pessoa e atende a sua necessidade, a sua dúvida, responde o seu questionamento, mesmo que ela nunca tenha lhe procurado, ela passa a entender você como uma pessoa que tem condições de suprir as necessidades de informação, de atendimento processual, de defesa, enfim, de serviços advocatícios que um dia ela possa vir a necessitar. Ela entende você como uma referência de conhecimento técnico, jurídico, e que pode trazer a essa pessoa os esclarecimentos e as soluções que ela busca num profissional do direito. Então, eu entendi, compreendi a partir disso, que quando eu gero conteúdo, eu me torno referência, ou melhoro a minha ideia de referência sobre aquele determinado assunto. Isso não significa, e às vezes as pessoas têm essa compreensão que me parece um pouco equivocada, isso não significa que eu preciso ter um conhecimento absoluto sobre determinado assunto, né? Quando eu falo, por exemplo, quando eu gero um conteúdo levando informações às pessoas sobre, por exemplo, a gente está vivendo nesse momento aqui essa ideia de quarentena, a gente está vivendo uma situação dramática economicamente, a gente sabe que tem muitas pessoas sendo demitidas, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalhavam na informalidade sem nenhum tipo de atividade. Então, quando eu levo algum tipo de informação sobre o auxílio emergencial, por exemplo, eu estou levando um conteúdo de valor que vai atender uma demanda específica naquele momento. Isso significa que eu tenho todos os conhecimentos técnicos que só a Caixa vai ter, por exemplo,
sobre data de pagamento, sobre um problema no pagamento, sobre uma informação equivocada lançada, sobre um documento que, obviamente que não. Eu dou algum suporte de informação prévia, levo conteúdo seguro, porque aí que tá. As pessoas buscam e nos tornam referências sobre determinada situação, sobre determinado assunto, justamente porque a gente está numa era de informações mentirosas na internet, em redes sociais, principalmente. Então a gente está nesse momento vivendo uma situação em que as pessoas realmente estão buscando alguma informação de alguém que elas consideram uma referência de conhecimento e de informação. Então, quando eu levo essa informação, isso não significa que eu tenho conhecimento absoluto. Obviamente que para gerar uma informação, eu avalio o caso, eu leio a lei que gerou o auxílio emergencial, me referindo a essa situação específica, eu vejo informações do governo sobre como isso vai funcionar, busco alguma ideia, alguma informação, posso buscar uma informação de uma mídia segura, né, sobre o determinado assunto que eu vou falar, né, não especificamente, ou não somente sobre essa ideia do auxílio emergencial, mas eu busco conhecimento, obviamente, compreendo o fato e levo a informação da maneira como eu a compreendi e sustentada por informações ou por uma base de lei, né, uma base de informação. Então, tudo que eu conseguir fazer de valor, porque isso é uma informação que tem credibilidade, né, tudo que eu fizer de informação, isso me torna uma referência para essas pessoas, né? Obviamente, como eu disse, não há necessidade de esgotamento do assunto, porque eu posso estar, se eu for esgotar um determinado assunto, talvez eu tenha que demandar horas, né? E as pessoas não estão interessadas nisso, isso também é uma informação importante. Eu preciso levar alguma coisa para as pessoas em que elas possam acessar e compreender de forma fácil, né? De forma clara, né? Às vezes eu levando uma ideia às vezes muito complexa sobre determinado assunto, eu posso mais confundir do que informar. Então são situações que precisam também ser levadas em consideração. Mas o importante, e o que eu quero dizer com tudo isso, é que tudo que eu gero de informação, tudo que eu gero de conteúdo para essas pessoas, tudo que eu entrego e que tem valor para essas pessoas, me torna uma referência de conhecimento jurídico para ela. Ela vai pensar em mim como uma referência sobre determinado assunto, porque ela vai lembrar, quando ela pensar, por exemplo, sobre o auxílio emergencial, se ela viu meu vídeo, ela vai lembrar que o Felipe trouxe essas informações, né? O que é diferente daquela, sabe aquela postagem que vai circulando no grupo da família? Pois é, não que não tenha valor, pode estar certa também, né? Mas as pessoas já aprenderam que não podem confiar em tudo que recebem, né? Então, tudo que eu consigo fazer de informação de valor, isso me traz um resultado positivo no sentido de me fazer me tornar uma referência. A consequência disso é que quando essas pessoas necessitarem de um profissional jurídico, elas podem vir a pensar no meu trabalho. Isso tem uma grande chance de acontecer. E isso eu venho vendo acontecer há algum tempo na minha vida profissional, né? Há algum problema, algum erro em levar conhecimento às pessoas? Eu entendo que não. Eu entendo que aquilo que eu dou de valor às pessoas, com o intuito de informar, não tem nenhum tipo de proibição, não vejo nenhum tipo de ilegalidade acontecendo nisso. Aí você vai dizer, não, Felipe, você está fazendo isso buscando um retorno profissional? De certa forma, como eu disse, tudo que a gente faz tem de forma velada, quem sabe, de forma implícita, tudo que a gente faz tem esse fim,
ok? Porque tudo que eu faço externamente ou internamente na minha profissão ou na minha vida pessoal acaba tendo esse tipo de retorno, ok? Então tudo que a gente fizer, tudo que a gente mostrar às pessoas vai ter esse tipo de resultado. Uma outra coisa, um outro momento de apresentação dos serviços do advogado, da figura da pessoa do advogado e dos seus serviços, aí propriamente dito, é o ambiente de trabalho, o escritório profissional dessa pessoa. Isso quer dizer que tem que ser o melhor escritório, a melhor mobília, os móveis mais caros? Não, não necessariamente. É claro que um ambiente bonito, um ambiente bem montado, tem um aspecto positivo, né? A impressão que ele vai trazer às pessoas é boa. Obviamente isso acontece, né? Mas às vezes você pode ter um escritório simples e ainda assim levar uma informação de qualidade, no sentido de que a pessoa vai entender que aquilo é um ambiente de trabalho confiável. Porque é isso que precisa ser levado em consideração. Às vezes não é o melhor ambiente, às vezes não é a melhor mobília, mas ainda assim trazer a ideia de que é um ambiente seguro, né, profissional, que é um ambiente honesto, né, e ainda assim também podem haver ambientes com mobílias caríssimas, uma melhor localização e trazer uma ideia daqui a pouco negativa do local, porque às vezes as informações implícitas no local estão trazendo esse tipo de ideia para o cliente, por conta de higiene, por conta da forma como as pessoas se tratam ali dentro. Enfim, tudo isso precisa também ser levado em consideração. Então, o que é importante pensar com relação a isso? Que tudo que você fizer ou levar para esse público, né, quando ele entra no seu escritório, quando ele busca, quando ele está efetivamente atrás dos seus serviços, também precisa ser positivo. Quando o cliente entra no escritório, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser recebido por uma pessoa que esteja disposta a atendê-lo. Então a gente tem muitas vezes dificuldade com a pessoa que trabalha em secretaria, que às vezes não está disposta a atender de forma cordial, né? Isso é um problema, isso é uma coisa que traz uma ideia negativa, né, para o cliente. Então é uma coisa de se pensar muito e de se organizar muito, né? Às vezes existem pessoas que não têm condições de ficar num ambiente de recepção, então é preciso se avaliar essa situação, às vezes tem que haver troca, né? Então isso são coisas que são importantes de pensar. Um ambiente limpo, né? Um ambiente agradável, iluminado, né? O advogado precisa estar bem vestido. Isso significa estar de terno o tempo inteiro? Não necessariamente, né? Mas você pode trabalhar sempre de terno. Também vai levar uma informação boa para o seu cliente. Mas você pode não usar terno o dia todo, né? Ou todos os dias, e ainda assim estar bem vestido. Ainda assim estar com uma roupa que gere a impressão de confiança no seu cliente. O trato com o cliente precisa ser direto, né? Quando você sentar, conversar com o cliente, você precisa olhar nos olhos dele, você precisa esclarecer as dúvidas ao máximo, né? Você vai ter condições de trazer todas as respostas que ele busca? Muitas vezes não, mas é importante que você deixe claro que aquilo que você não consegue responder naquele momento, você buscará uma informação, né? E levará essa resposta. É importante deixar claro que é preciso analisar a documentação. Às vezes a gente não olha o documento e quer já dar a resposta. Isso também é perigoso, porque pode gerar uma desconfiança. O cliente pode entender que nesse momento a resposta era uma e daqui a pouco, quando você analisou, era outra. Então ele não compreende exatamente essa mudança,
de resposta e de definição sobre o assunto dele. Então é importante que você avalie e deixe claro para ele que uma resposta segura depende de uma avaliação documental, né, do caso, mas é importante que você busque levar informações seguras. Tenha autoridade também no momento de se portar com o seu cliente. É você que é o profissional do direito, não ele. Às vezes o cliente vem para o escritório com informações que ele buscou, a gente não sabe nem aonde, né? E tem isso como uma ideia de certeza. Então é importante que a gente esclareça, olha, é importante avaliar, fico feliz que o senhor tenha esse conhecimento, mas é importante avaliar a documentação para ele trazer uma informação mais segura. A partir do momento que você avaliou a documentação, percebeu que aquilo que o cliente lhe trouxe de ideia está equivocado, está errado, é importante que você diga para o cliente, olha, a situação é essa, o direito é esse, então, muito provavelmente, o final desse processo, o final dessa ação vai ser esse, que é diferente do que o senhor pensava quando o senhor veio me buscar. Se ainda assim ele manter essa ideia, não, eu tenho certeza, eu sugiro que você abandone esse processo e diga, olha, prefiro que o senhor procure um outro profissional, né, se o entendimento do senhor é esse, porque esse resultado eu possivelmente não conseguirei lhe trazer. A gente sabe que a gente tem uma profissão de meio e não de resultado, mas ainda assim a gente não pode vender uma ideia errada para o cliente, uma ideia de certeza. Porque se ele está trazendo essa informação e a gente vender ou confirmar, não, realmente é isso, a gente está levando ao cliente essa ideia equivocada. Então, para fins de não se ter uma incomodação, né, eu prefiro particularmente que o cliente busque um outro profissional, então que lhe deu essa resposta, né, tão segura, porque eu prefiro não fazer. Obviamente, se ele me procurou é porque ele não confiou no outro, mas eu prefiro não fazer nessas situações. Se mesmo assim ele quiser fazer o processo, obviamente que eu vou fazer, mas desde que fique extremamente clara essa situação. Porque é importante que exatamente isso, que você mostre para o cliente que você está aí para prestar os serviços da melhor forma possível, com o melhor meio de ação possível, mas você não tem como gerar uma segurança absoluta sobre o resultado do processo, até porque não cabe única e exclusivamente ao advogado o resultado final do processo. Vai ter contraditório, vai ter uma avaliação de um juiz que vai julgar esse processo. Enfim, uma série de coisas ainda que podem acontecer, prova, enfim. Então, tudo isso é preciso deixar claro para o cliente, mas sempre olho no olho, mostrando autoridade, mostrando que você detém o conhecimento sobre aquele assunto e que você pode levar essas informações para o cliente. Isso também tem que acontecer no pós-venda, isso também tem que acontecer. Pós-venda, que eu digo, é quando você leva informações sobre o andamento processual para o cliente, por exemplo. Né? É importante que haja segurança, o cliente se sinta seguro também com essas informações que você vai levar depois. Né? Isso também tem resultados significativos para o cliente. Como se portar numa audiência? Né? A gente sabe que existem perfis diferentes de advogados, existem advogados mais conciliadores, existem advogados que são mais contenciosos, tem advogados que têm uma ideia mais enérgica, mais agressiva talvez, outros são mais, como eu disse, conciliadores, buscam pacificar. Então tudo isso também é levado em consideração. Existe um certo e um errado? Obviamente que não. Existem clientes que vão preferir um advogado mais agressivo, vamos usar esse termo, né? Outros vão preferir um advogado mais pacífico. Isso vai muito do perfil da pessoa também. Ela vai buscar alguém que atenda aquela procura, aquela busca dela, né? Então tudo isso depende muito, porque a gente sabe que o advogado agressivo nem sempre ele é aquele que atinge o melhor resultado, porque às vezes a ideia é de que ele vai brigar mais pelo processo. E o pacificador pode ser que também brigue muito pelo processo, mas de uma forma mais tranquila, né? Sem gerar tanto tumulto. Né? Assim como tem aquele pacificador que é pacífico absolutamente, né? Que não vai buscar uma discussão mais acalorada do processo, que também é necessário ter em alguns momentos,
né? Então tudo isso são detalhes que a pessoa precisa realmente compreender, né? Entender como necessárias. É um perfil, isso realmente é perfil, essa ideia de como eu me porto em determinados ambientes é perfil, a gente precisa entender como a gente é, como a gente tem que se portar, ir com calma, né? Ir com calma, porque às vezes não é no primeiro momento, às vezes a gente precisa buscar essas informações a partir de um conhecimento do nosso posicionamento jurídico. Então tudo isso vai precisar de conhecimento pessoal. O advogado profissional vai ter que se conhecer para conseguir se posicionar com relação a isso. Mas independente disso, a questão de ambiente, de olho no olho, de posicionamento, de manter um preço padrão de serviços, seguir ideias de honestidade, de sobriedade, de zelo, isso tudo tem muito valor para o cliente, muito valor para o processo, e isso também traz resultados significativos no sentido de atrair novos clientes, de prospectar novas possibilidades profissionais.